Senhores passageiros, o comboio procedente de Wimbledon e com destino a Upset City vai dar entrada na linha número 2. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros. Uhul! Era só isto. Pronto, ok. Ok, boa forma de começarmos, Fia, boa. Estás Gostei muito, desiludida gostei com o muito, meu gostei muito. começo. Estou super comovida, foi incrível. Não estava à Mas, espera. pois, eu também não sei como é que isto aconteceu, mas é o Mas agora começo que temos que temos. explicar a toda a gente o que é uma Upset City. Estás a ver? Era mesmo por causa disso. Como introduzir temas, simplesmente começar a dizer e Foi tudo depois pensado, foi tudo pensado. isto está tudo pensado. Ok, olá, Sofia, Olá, Sofia. bem-vindos a mais um episódio de Dobradinha e hoje vamos explicar muitas coisas, portanto, muita atenção, tirem bloco de notas, canetas, Mas assim vão que pensar que é uma aula super intensa. sim, eu sinto, é assim, eu acho que não sou muito boa a explicar coisas. E eu não daria para professora, mas vou dar o meu melhor. Nós acreditamos em ti, Sofia. Ok, então vamos, já que alguém introduziu o tema de ténis, vamos começar, Alguém? vamos começar com ténis. Estamos na segunda semana de Wimbledon e, Uhum. como eu disse, houve muitos upsets. Então, Ok, vamos analisar esta frase, a primeira parte da frase. primeira parte do Wimbledon. Vamos Primeiro, explicar às pessoas porque é que o Wimbledon é um bocadinho diferente dos outros torneios. e o Correto, que é, Sofia? correto, e o que é um Wimbledon? O Ok, que é já. que é Isto é muito cedo. Vá, vamos concentrar. Estamos a ir Vamos, muito bem. O que é um Wimbledon? vamos concentrar-nos. Então, o Wimbledon é um dos quatro Grand Slams e Uhum, é um dos torneios mais prestigiados e cobiçados do mundo. Mas vamos voltar um bocado atrás. Os tenistas andam em tour pelo durante mundo o ano, sim. durante o ano. Os homens estão na ATP Tour e as mulheres WTA. Muitos destes torneios são no mesmo sítio, outros não são. Uhum, Às vezes as mulheres estão num sítio, os homens estão nos uhum, outros. Depois, cada torneio atribui pontos e é assim que os jogadores têm rankings. Se eles ganharem um WTA 1000, ganham imensos pontos. Se ganharem um WTA 200, ganham menos pontos. Ou seja, a WTA 1000 vai ter sempre mais importância com o WTA 250. Também é fixe ganhar ATPs e WTA uhum. É 1000, sempre fixe ganhar. é sempre fixe ganhar, mas há muitos torneios destes Masters 1000 que são também prestigiados, eu diria, por exemplo, de Uhum, Roma, Paris, Monte Carlo, Indiana Wells, uhum. são. Desculpa, São Paulinho, assim um vais ter que pouco trocar mais. isto. São um bocadinho mais conhecidos. Sabe que estás a ir muito bem, na verdade. São um bocadinho mais conhecidos, têm um bocadinho mais de fama e dá um bocadinho mais de prestígio. Eu diria e acrescentaria também que Por favor. eh, os Grand Slams têm uma diferença para os outros, que é geralmente um torneio de ATP 1000, como a Sofia estava a explicar, ganha-se muitos pontos, o que é bom para o ranking, ninguém quer falhar. A diferença é que os jogos são jogados a 3 sets, ou seja, é muito menos tempo do que acontece nos Grand Slams, onde os jogadores masculinos, atenção, as mulheres continuam a jogar a 3 sets, mas os homens jogam a 5 sets. O que significa é, se um jogador não ganhar em 3 sets a partida, há mais um set e possivelmente mais outro set, e passamos muitas horas a ver ténis, como aconteceu em Roland Garros, que é um destes Grand Slams, com o Carlos Alcaraz e o Yannick Sinner, que foram andando, andando, Até às andando 5 horas. até às 5 horas. Não, Um, literalmente dá para. Foi o que tu fizeste, foste à Feira do Livro, voltaste e eles ainda estavam no uhum, quarto set. É toda uma vida, é muito tempo, para investir, mas adoramos jogo. Quer exato. dizer, não sei se Agora há eles um adoram, pequeno mas. debate a acontecer sobre se as mulheres também deviam jogar 5 sets. Olha, qual é que é a tua Meaning, opinião? Já que estamos. muito bom tipo, eu acho que elas deviam receber o mesmo, ponto número um, deviam receber exatamente o mesmo que os homens, porque o trabalho é o mesmo. E esta questão dos 5 Uhum. sets é, os homens só jogam 5 sets em grandes slams. Ponto número um. Ponto número 2, os homens têm corpos completamente diferentes dos das mulheres, por muito que queiramos falar de igualdade, que é muito importante, mas são Uhum. corpos diferentes.
nomeadamente Wimbledon, pela primeira vez, eu não contei isto, Sofia, vou-te surpreender. Wimbledon, pela primeira vez, um Então, torneio que tem um código de conduta a nível do vestuário muito estrito, ou seja, todos os jogadores têm que jogar de branco. Branco, 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 em todo o lado. Finalmente permitiu que as mulheres jogassem com calções pretos, porque as mulheres disseram: sim, nós temos uma coisa chamada período, a menstruação, que deixa-nos um bocadinho desconfortável jogar de branco, ter calções brancos. ainda bem que tu estás a explicar isto, porque eu tinha reparado eu reparei e fiquei, pá, tenho que pesquisar isto. Uhum. O Wimbledon Obrigada permitiu por que elas teres dito, jogassem. leste a minha mente. O Wimbledon permitiu que elas jogassem com calções pretos, exatamente por causa desta diferença. Por isso, pediram uma mulher para jogar 5 sets. Não é que elas não sejam capazes, de certeza que, tipo, com treino e tudo mais, elas seriam perfeitamente capazes. Não seria era justo, entre aspas, pedir-lhes que fizessem isso de forma consistente, como os homens fazem, tendo em conta que são corpos completamente diferentes, que passam por coisas completamente diferentes. Nós temos jogadoras on tour que jogam com endometriose. Como a Collins, Exato. que podemos agora, já que falámos da Collins, podemos dar, epá, já nos estamos a ir por caminhos, mas podemos dizer quem é que é a Collins. Ela ia reformar-se no ano passado. É uma jogadora americana que se ia reformar no ano Sim. passado. Sim. E do nada começa a ganhar tudo, ganhou títulos e pensou, não, se calhar fico mais um ano. E é a E ficou história dela. E ficou, e cá está ela. Já o que saiu do Wimbledon, mas mas muita gente já saiu do Wimbledon e então leva-nos de volta a o que é um upset? o que é um upset? Então, como o nome diz, é quando os jogadores com ranking mais alto, neste caso houve Uhum. imensos do top 10, são eliminados por jogadores com ranking mais baixo. Se nós fizéssemos uma previsão, tu não pensarias que na primeira ronda um Uhum. jogador ou uma jogadora no top 2 fosse eliminado por alguém que estivesse abaixo do ranking. Exato. Basicamente, para vos dar um exemplo meio sólido disto, vamos pegar no Zverev. Nós não gostamos muito do Zverev, mas deixamos essa para outras núpcias. Zverev é um jogador alemão que está em, corrijo-me se eu estiver errada, terceiro do ranking, neste precisamente. Está. É um dos favoritos e caiu às mãos de uma pessoa que não está no top 10. Portanto, na primeira ronda, o que é um bocadinho como David ganhou a Golias e tem acontecido em todo o torneio. Sim, todos os jogos. Esta primeira semana, o esperado era os top 10 caírem. A partir da primeira ronda ficámos, ok, este Grand Slam não vai ser igual aos outros. Não, de facto, este Grande Slam está a ser diferente dos outros. Eu sinto que nós temos um bocadinho a ver com isso quando dissemos a semana passada Porque que mandámos estes mal torneios. olhado. Mal Aham, olhado. Mal completamente mal olhado, olhado. mal olhado. Mas quando nós dissemos que este torneio tinha tudo para os favoritos caírem, eu não estava à espera de, de todo que eles realmente caíssem praticamente todos. Neste preciso momento temos para aí 3 cabeças de série nos homens. Nas mulheres, para terem uma noção, há 9 anos que o Wimbledon tem uma campeã diferente todos os anos, este ano terá outra. Portanto, Porque eu estive a treinar isto, com licença. bora, é o momento. Krejcikova, Disseste bem. Krejcikova foi eliminada. Porém, Barbora contudo, Krejcikova. Krejcikova. Olha, eu fui aqui a um site de pronunciação em checo. Incrível. A Pronunciei em dedicação. checo. A Ahm, mas nota, dizer que ela teve lesionada, então ela ganhou o Wimbledon no ano passado. Ela nunca tinha ganho um slam, foi a Uhum. primeira vez. E nos últimos anos também tem acontecido que, como estavas a dizer, é sempre uma campeã diferente. Ela ganhou o Wimbledon e depois, durante o ano seguinte, esteve lesionada e este ano ela só jogou 6 jogos. Sendo que em Ok. relva eu devido que ela deve ter jogado, Ou nem sei seja, se foram pelo estes menos seis. este upset tem um bocadinho mais de lógica do que se calhar alguns que nós vimos durante a semana. Sim, aliás, ela chegou até à segunda ou terceira ronda. Ela, como Uhum. estava, até chegou longe, mais longe do que se previa. Sim, só para explicar também às pessoas, e acho que isto é importante explicarmos, que geralmente quando há um torneio assim, os favoritos são mesmo favoritos, ou seja,
se nós estarmos em primeiro do. Nós não, porque nós não jogamos ténis, mas eles estarem em primeiro do ranking ou segundo do ranking permite que eles tenham um sorteio ligeiramente mais fácil. Ou seja, geralmente o número 1 do ranking e o número 2 do ranking não estão no mesmo lado do sorteio, ou seja, não se vão encontrar até à final, o que é basicamente dizer-lhes se tudo correr bem, vocês provavelmente encontram-se na final, não antes. E não têm o perigo de ser eliminado um pelo outro numa ronda tipo quartos de final. Portanto, é Uhum. mesmo só upset até agora, porque só agora é que estamos a chegar a um ponto da tabela, estamos agora a chegar aos quartos de final. Portanto, agora os favoritos são um pouco a encontrar-se uns aos outros, mas até agora, já tendo sido eliminados uma data de favoritos, uma data de cabeças de série, uma data de pessoas que nós achávamos ou que em teoria seriam bons em relva e iam surpreender, já foram eliminados por outros tenistas que se calhar hum, ninguém estava a contar muito com eles. E eu acho Sim. isto uma particularidade muito gira do ténis, que é, podes ser favorito, mas se tiveres um dia mau, basta um dia mau em que as coisas não te estão a sair para seres eliminado. Não, exatamente isso. É que podes ter, sei lá, três rondas incríveis, chega à quarta ronda, não estás Uhum. inspirado, já foste, não, Sim, os exato. favoritos não querem dizer nada. E E eu, em dizes, certo modo, eu acho que os próprios underdogs, os próprios não favoritos, chegam com um ar de ok, mas eu não carrego a obrigação dos favoritos, eu não sou obrigado a ganhar, ninguém espera que eu ganhe, então jogam com uma leveza e com uma vontade muito maior do que se calhar estes favoritos que têm uhum, a pairar sobre cima deles toda esta pressão de mas vocês têm que ganhar, nós estamos a contar convosco nos quartos, uhum. estamos a contar convosco nas meias, estamos a contar convosco Sim, sim, na final. pagámos um bilhete de meia Uhum. final e é bom que estejas aqui. E isto também traz outra pressão que podemos também dar esta informação, que, por exemplo, se quem ganhou o Grand Slam, por exemplo, quem ganhou, até posso dar o exemplo do Wimbledon, do ano passado, que foi o Carlos Alcaraz, atual número 2 do Uhum. mundo. Ele ganhou no ano passado e ele, para manter os pontos que ganhou, tem que Uhum. ganhar este ano. Ou seja, tu tens que chegar sempre, Onde chegaste no ano tens, passado. sim, Se quiseres convém manter chegar. Ou se quiseres seja, manter os lugares, exato. há Mantém. essa pressão, de fazer melhor, ou pelo menos igual aos anos anteriores. Exato. E Para pronto, vos é dar assim que as pessoas um querem pequeno manter. exemplo, Uhum. Casper Ruud, que está lesionado e disse: "Eu não vou a Wimbledon porque estou lesionado", o senhor com a cabecinha, não foi a Wimbledon e acontece que é mais provável ele manter o seu lugar no ranking que certos jogadores como o Medvedev, que foram eliminados muito antes de tempo e não conseguiram manter os pontos do ano passado. Pronto. Pois, pois, já nem me lembrava bem. Ele disse: Este ano Supremacia eu não me meto nisto, Supremacia não do me Casper apanho. Ruud que decidiu: "Eu não vou para proteger o meu corpo, boa sorte para vocês", e agora se fosse o universo dele esta pequena prenda de os teus adversários foram e não conseguiram, proteger os pontos que ganharam o ano passado. Está ele a descansar a pensar: Eu sabia. Eu sabia, sempre soube. E acho que uma das coisas interessantes quando há estes upsets é que surgem tenistas que nunca ouvimos falar, histórias Uhum. incríveis e pronto, este ano estamos a ter imensos, Sim, pelo e menos na semana. Desculpa. eu acredito que seja desafiante para um torneio, porque geralmente tu para manter queres manter as pessoas cativadas e é muito mais fácil se manter as pessoas cativadas se tiveres lá o favorito. É muito mais fácil, sei lá, vender a história de um Draper de repente chegar às meias e ser o inglês nas meias, mas acaba por ser muito giro nós estarmos a descobrir estes jogadores mais pequenos em teoria e as histórias deles e de sermos todos um bocadinho obrigados a sair desta bolha de ok, tens estes 10 e estes 10 são os favoritos. E isso tem sido muito engraçado, na verdade. Sim, quando olhávamos para os jogos da semana passada, era do género, quem é que é esta pessoa? Eu nunca. Nós consideramos pessoas que vemos ténis para veres uma pessoa que nunca ouviste falar, de onde é que ela apareceu? É o quão Uhum. incrível isto é. Nem nos WTA 250, nem nos daqueles torneios que ninguém ouve falar, estas pessoas apareceram mesmo do nada. Não Uhum. foi do nada, mas surpreenderam, chegaram bastante longe. E tu queres apresentar-me algumas, não queres? Olha, tenho aqui uma lista de tenistas femininas que chegaram super longe.
Posso também dar outra informação, que é, tu até um certo número do ranking tens o teu lugar garantido, um, no Wimbledon, mas se tiveres ranking abaixo, tens que ir à qualificação e depois, Uhum. normalmente, agora eu vou falar de uma que é a Carson Brunstein. Brunstein? Brandstein. Brunstein. Brandstein? Ela é do Canadá. Não sei É se eu estou. Brandstein. Ela teve que jogar 3 jogos da qualificação para chegar só até ao quadro Ou principal do seja, para entrar Wimbledon. no sorteio, que determina quem é que joga, Uhum. portanto, nos 30, 32, 32, depois, sim. tudo até aos quartos, meias e finais, vá. Sim. Ou seja, ela para jogar já teve que jogar antes, mas pronto. Uhum. Ou seja, todas estas que agora vou dizer já Mas lá está, tinham muito ténis nas pernas para depois até aí jogarem o ténis verdadeiro. tens um bocadinho o reflexo deste benefício de estares à frente no ranking, que é se estiveres no top 10, o mais provável, aliás, é impossível, jogares uma qualificação, tu já estás imediatamente e por defeito qualificado. E Exatamente. e É por esta isso que o moça ranking é bem importante. é super Enfim. importante, mas lá está, é o que eu é por isso que esta moça, o ter chegado ao sorteio depois de qualificações é estupendo, sim. Muito ténis nas pernas, de facto. Tu vais adorá-la. Ela concilia a sua carreira de modelo com Uhum. tenista. Ela começou a ser Uau! modelo para pagar as viagens, de ténis e ela dizia que tinha struggles com tudo, desde o simples. E acho que as pessoas não têm noção disto. Nós já falámos no episódio passado, mas simplesmente pôr gasolina no carro para ir de onde ela vivia ao próximo Uhum. torneio, ela dizia que às vezes nem tinha dinheiro para isso. Portanto, ela começou a trabalhar como modelo. Ela tem um degree em Society, Ethics and Law. Ela estudou, Uau! ela é modelo e ela derrotou Louise Boisson, Sim, que no que último. Podes dizer, acho que vais no dizer. no último torneio de Roland Garros, portanto, no último Grand Slam, chegou às meias finais, também vindo de uma qualificação, porque Louis Boisson não está, no top do ranking. Foi a qualificações, porque geralmente Roland Garros acontece em França, ou seja, é um torneio francês, ou seja, eles vão buscar jogadores franceses para jogarem estas qualificações para se houver uma hipótese de terem mais jogadores da casa. Ela foi uma wild card, ou seja, foi mesmo a convite, eles convidaram-na para participar na qualificação, ela aceitou, jogou a qualificação, foi andando, 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 até E de chegar às repente, semifinais, o que é incrível, uma jogadora assim chegar às meias finais. Perdeu nas meias finais contra a Coco Gauff, ou seja, não foi com qualquer pessoa, ela perdeu contra uma campeã. E em Wimbledon voltou a encontrar-se nas qualificações e aparentemente foi eliminada perante pois, Bernstein, que, uau, yeah, modelo! E yeah. estudou, e incrível. Yeah. E a Boisson, que ela estava em 300 e tal do ranking, ela passou para 60, mas mesmo assim não tinha ranking suficiente para ser Uhum, automaticamente qualificada. O ténis é violento. O uhum. ténis é triste, É muito violento. mas adoramos ténis. Ok, gostámos da história dela, agora vamos passar para Solana Sierra, que é argentina. Tem um Uhum, treinador português, Miguel Fragoso, e eles estão a trabalhar juntos só desde março. E ela entrou como lucky loser. Ou seja, ela foi às qualificações, uhum. perdeu, Ok. mas outra que já se tinha apurado, desistiu por lesão. E ela passou e foi até, creio que, até à segunda, terceira ronda. Ou seja, Uhum. saiu-se super bem. E pronto, o treinador está super orgulhoso dela, português. E é outra história gira. Depois tenho só mais uma história gira com uma Portanto, ela turca. chegou só para ela Desculpa, sim, chegou diz. aos oitavos de final. Chegou aos oitavos de final. Chegou Pá, aos é oitavos. incrível, não é? Uma lucky Uhum. loser. Uma lucky loser de facto. E adorei a foto dela quando ganhou. Foi só tipo. Para quem só está a ouvir em áudio, a cara da Sofia é um sorriso muito rasgado. Tipo. Depois temos, só para finalizar, ai, pronto, devia ter ido eu para o site de sotaques turcos. Ela chama-se Zeynep Somnes e foi a primeira turca a alcançar a terceira ronda de um slam. Ela é 88 do mundo
E Turquia não tem tradição de ténis. Portanto, esta mulher deu Uhum, tudo, chegou à terceira ronda de um Grand Slam e foi a primeira da lá Turquia. está. Para Incrível. uns é uma cidade de upsets, para outros é uma cidade de oportunidade. E é assim que o ténis é bonito. Adoramos ténis. Adoramos ténis. Aproveitar para falar um bocadinho da participação portuguesa. Jaime Faria é um destes jogadores que nós falamos que foi a qualificações e conseguiu apurar-se para o sorteio principal. Infelizmente perdeu na primeira ronda, mas estava a jogar com um nome bastante sonante que ainda aguentou. Acho que ele já, já perdeu, mas aguentou-se durante algum tempo. Uh, Ajuda-me com o nome, porque eu sinto que vou dizer isto mal e o nome nem sequer é turco, mas o Sonego foi, não foi? Ah, sim, sim, sim. Sim, o Sonego ainda Obrigada, eu já está. estava a entrar em pânico de oh não, eu disse mal o nome. Sim, ele perdeu ontem. Ele Exato, esteve chegou ainda aos super forte. oitavos, Sim, portanto, sim. Ou já me seja, já me perdeu, mas faria. É perdeu. pá, também casar, né? Chegas Exato. até. Exato, é Consegues uma jogar e depois desvantagem leva-te. gigante. Tu chegas já com tipo imensos jogos nas pernas e chegas ao sorteio principal e levas logo com um tenista que tem muito mais prática, entre aspas, nestes torneios do que tu, e ainda por cima. hum, e ainda por cima já tem jogos nas pernas, ou seja, já vens cansado e ele não. E ele está só. Olá, é o meu primeiro jogo. Tudo bem. Exato. Entretanto, tínhamos também Nuno Borges. Nuno Borges chegou, e isto não falando de pares, nós sabemos que houve lá pares, mas uh, Nuno Borges conseguiu levar Khachanov a 5 sets e super tie-break, o que é incrível. Foi um jogo comprido e a verdade é, o Nuno teve o jogo muitas vezes na mão e podia ter ganho, fez-nos sonhar um bocadinho. Contudo, porém, Epá, foi incrível. foi incrível. Acho que não nos podemos queixar, porque ele realmente conseguiu chegar relativamente longe, tendo em conta, ele chegou a uma terceira ronda e levou essa ronda ao extremo do que podia levar. Sim. Ah, Pá, ele jogou super bem. Importante dizer que Nuno Borges é o número um português e é uhum. também o único português no top 100. Se calhar esta informação está errada, mas acho que é. Não estou a ver mais nenhum tenista no top 100. Portanto, é incrível ele ter chegado. Aliás, ele está no top 50. É incrível ele ter chegado tão longe e jogou super bem. E acho que via-se que ele estava desiludido, mas acho que ele tem só motivos Uhum. para estar orgulhoso. Eu sinto que ele estava desiludido e cansado, porque ele jogou 5 mesmo sets, fogo. 5 sets com tie breaks, ou seja, pessoas. Isto é aquele momento em que surge a lâmpadazinha de ajuda e eu digo: uh, todos os sets são decididos geralmente a 6 pontos, ou seja, quem chega aos 6 pontos primeiro ganha. Contudo, porém, no ténis, como nós já dissemos, é violento e tem que haver uma diferença de 2 pontos, ou seja, só ganhas quando chegas aos 6 se o teu oponente tiver 4. Ou seja, tem que haver sempre uma diferença de 2. Quando chegam com os mesmos pontos, ou seja, 6-6, geralmente têm que jogar um tie break e aí disputam um ponto com umas regras assim um bocadinho diferentes que nós havemos de explicar um dia, quando estudarmos também nós. E Pronto. obrigada por nos explicares o que é um tie break. E depois tens o super tie break, mas, again, outras núpcias. Mas o que acontece é, o Nuno encontrou-se muita vez numa posição em que estavam os dois com os mesmos pontos e teve que jogar ainda um jogozinho com uma pressão um bocadinho mais acrescida para ganhar o sétimo ponto e, eventualmente, o set. Pronto. Porque geralmente só se jogam tie breaks quando tem que decidir o set. Again. Ah, Prossigamos, eu queria dizer prossigamos. uma coisa. Ok, ontem tivemos Sinner Dimitrov. Vamos só Uhum. explicar quem é que são estes dois homens. Sinner é o número um, atualmente. Dimitrov é um senhor muito pausado que namora com famosas. Acho que ele só namora com uma famosa. Também não vamos meter essa Não, fama de melhorinho. ele é ex-namorado de Serena Williams. Isto é real. É Eles verdade, lembro-me namoraram. dessa história. Não, tu não sentes se um dia. Mas é ex-namorado, ele já só tem tipo uma namorada famosa agora. É Sim, esse o meu desculpa, ponto. ele não anda com várias ao mesmo tempo, não é o que eu estou a dizer. Mas imagina, se um dia ele dissesse, sim, eu e a Beyoncé namoramos, tu não ficavas do género, sem dúvida?
Do lado da Beyoncé ficava um bocado tipo, senhora, você é casada. Não, Mas, esquecemos o Jay-Z. Eles acabaram já no. Isto é numa realidade alternativa. Se eles aparecessem os sim, dois. você não me chocava. Dimitrov tem mesmo muita pausa. De facto, É. o tenista búlgaro, se eu não me engano, E tem está muita pausa. certa. Yay! Não, eu ia dizer algo relevante sobre isto. Eu queria só Pronto, dizer que ele é só um só homem que queria anda dizer que ele é com fama. pausado, né, que é para dar um bocadinho de força, tendo em conta que ele estava a ganhar, portanto, 2 sets, contra o Yannick Sinner, que era claramente favorito. Mas foi o primeiro jogo do Sinner em que eu sinto que ele estava à frente, tinha alguém à frente com um bocadinho mais de estofo para ele. Yannick Sinner perde 2 sets. Grigor Dimitrov parece encaminhado para ganhar o terceiro e despachar o número um do ranking mundial em 3 E nós já sets. estávamos bem, Já este estava. upset, porque o Sinner não perde. Ele é assustador. O Ele Sinner é muito raramente perde. O Sinner é muito clínico a jogar ténis, eu acho. Ele raramente comete muitos erros. É um senhor muito certinho. Daí conseguir manter sempre os pontos do ranking e ficar à frente de quem? De Carlos. É assim que ele vai subindo. É É, assim que ele, é subindo ou mantendo, porque ou mantendo, sim. às tantas é mais uma questão de manter os pontos que ele já conquistou. Mas ele é muito certinho e ontem o Dimitrov estava genuinamente, como nós gostamos de dizer, a dar-lhe na boca. Um, e acontece que contraiu uma lesão no peitoral um bocadinho, que pareceu ser um bocadinho grave e já não conseguiu continuar com o jogo, ou seja, Yannick Sinner que estava a perder 2 sets. Sim, ele Uh, ficou. Como é que isto aconteceu? Só exato, mesmo um milagre. E exato. as dores deste homem para ter desistido. E ele deve ter uma maldição, porque em todos os Grand Slams ele retira-se com lesão. Uhum. E E aconteceu mais uma vez. são sempre lesões diferentes. Que loucura! Podia ser uma lesão recorrente, sei lá, tipo uma lesão nas costas, muito recorrente, mas são Sim, sempre outra lesões. vez as minhas costas. Não, eu nunca tinha visto isto. Alguém a servir e lesionar-se no peitoral. Bem, ele está todo Sim, ele estava rebentado. a servir, eu não o referi, mas ele estava de facto a servir. E Um, depois ele serviu e foi do género: estou lesionado, não consigo mais. uhum. Sinner, muito fofo, passa para o outro Se, lado, ver o que é que se passa e não deu para jogar mais. Portanto, é o upset que nunca aconteceu e vai ser interessante se o Sinner realmente chega a ganhar o Wimbledon, olhar para trás e pensar o que é que poderia ter sido se Dimitrov não se tivesse lesionado. É uma pena, porque eu cheguei a olhar para esse jogo e pensar: não há maneira, o Sinner vai ser eliminado. O Sinner não estava a Sim, conseguir pôr o jogo sim, dele. E o mais engraçado disto tudo é que o próprio Sinner parece não ter ficado 100% em termos de condições físicas. Acho que o cotovelo dele, se eu não me engano, ficou um bocadinho tocado e ele ia fazer ressonâncias e tudo para ver como é que se aguentava. sim, ele não estava de todo bem. Ele a jogar nem parecia ele. Ele não Não. estava bem. Foi mesmo um milagre. Um Eu milagre acho que, triste, eu mas acho que Djokovic chegou a pensar: oh meu Deus, vão-me tirar o Sinner do sorteio, porque é uma grande finalmente possibilidade tenho deles se hipóteses. juntarem. E o Djokovic deve ter pensado: ok, tenho hipóteses, mas ainda assim não acho que Djokovic fique contente se o seu oponente se retirar da mesma maneira que o Sinner não ficou contente por ver Dimitrov a sair da maneira que saiu. Foi mesmo muito triste, eu não consigo Sim, estressar isto o suficiente. É muito triste quando alguém se lesiona, é ainda mais triste quando é no ténis, porque se o teu oponente está lesionado, não há jogo sequer. sim, Não há. sim. Não há substituições, não há tempo extra, tipo tempo para ele ir ao médico e voltarmos e suspendemos o jogo. Não, Sim, não, simplesmente não. acabou o fim, E é e uma pena, lá está, porque Dimitrov estava genuinamente a jogar muito, muito bem. ele E tinha a esta encostar, hipótese, olha. sim, ele encostou completamente o Yannick Sinner às cordas. Podia ser um upset, não foi um upset. Foi Mas um é o upset um bocadinho ténis. diferente, foi um upset para todos nós que ficámos chocados com. Sim, ficámos super tristes porque como o Sinner disse, não foi bem uma vitória, foi simplesmente aconteceu e Exato. é triste. Exato. Mas, continuando e coisas mais felizes, a história do Ben Shelton. Ben Shelton chega agora aos quartos de final e nós temos que partilhar esta história porque é demasiado boa. A irmã dele tirou férias para a primeira semana do Wimbledon. O Wimbledon geralmente no sorteio geral tem 2 semanas. Ela tirou férias para a primeira semana e senta-se na bancada do irmão e o irmão, na cabeça dele, porque às vezes os tenistas têm estas superstições, ok, a minha irmã está na bancada, eu estou a ganhar, ela dá-me sorte. Contudo, ela só tem uma semana de férias.
Ben Shelton decidiu então usar a sua influência e dizer à empresa da sua irmã: calma lá, ela é o meu amuleto da sorte, por favor, mais férias para ela. E a empresa concedeu férias e a irmã vai ficar em Wimbledon na segunda semana. Vai, Ben Shelton! Conseguir férias Grande para a irmã. empresa. E não sei se soubeste, mas uma das condições foi a irmã usar o branding da empresa como publicidade. Uau! Portanto, temos Olha, aqui. Não, isto é incrível, porque. Não, é genuinamente incrível. Consegues um bocadinho de product placement, tipo a notoriedade da empresa da irmã dele, que é Morgan. Whatever. Eu acho que é das finanças, não interessa. Mas a notoriedade que eles vão conseguir por permitirem a uma empregada ter mais uma semana de férias é incrível. Ben sim, Shelton sabia o que estava a vai, fazer. aproveita, usa um chapéu nosso e está tudo bem. Ben Shelton, não sei qual é que é a tua opinião sobre ele, posso dar uma pequena história, que é, Uhum. ele apareceu há cerca de 2 anos, ele ganhou tudo o que havia para ganhar na faculdade, ele é muito novo, e no início eu sentia que ele tinha um bocado para a Sófia, por causa daquela celebração que ele tinha De desligar o de telefone. desligar o telefone e ele estava muito cheio dele. Mas depois, quando ele falava nas entrevistas, era muito fofo. Ou seja, eu sinto que ele tem esta persona enquanto está a jogar, mas depois ele é fofo e é querido. E ele atualmente está no top 10. Acho que é o segundo americano atualmente no top 10. Uhum, Primeiro está o Fritz. uhum. E pronto, é muito bom ele ter chegado tão longe. E estar a chegar muito longe no Grand Slam. De certeza que é por causa da irmã. Certeza. É Irmã não claramente. faz a lado nenhum. Eu acho que ela agora, sempre que quiser férias, vai pedir ao irmão para dar um jeitinho. A Sim. minha opinião sobre o Ben Shelton, fantástico tenista, tem muito para evoluir, mas é carismático e isso geralmente também ajuda. É verdade, é verdade. E ele é escardino, o serviço dele é de loucos. Uhum. Epá, é tão estranho. É estranho e pronto, teria medo de estar do outro lado. Mas a minha opinião sobre ele subiu. Muito positiva, portanto, é só arranjar férias para as irmãs e nós aplaudimos. E por falar em pessoas que estão na bancada, esta história é de loucos. Nós, no último episódio, dissemos onde é que está o Daniel Ricardo, Tu disseste. mas tu também querias saber. Sim, sim. Ou Ah. não? Não, não, queria. Sim, eu não conseguia viver Queria, mas nem mais um isto. dia sem saber esta Exato, informação. eu queria, mas eu acredito que tu estás um bocadinho mais interessada que eu em saber onde é que anda Daniel Ricardo. Eu estou só assim, onde é que ele está? Onde é que ele está? E vejam só nesta coincidência, ele apareceu no mesmo dia a ver o Wimbledon. Vocês Uhum. estão a perceber esta coincidência? No dia em que nós gravámos o episódio, mais tarde, aparece ele assim com os pais a ver. Se isto não é obra do Deus do desporto, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que nos leva à Fórmula 1. Obrigada, Daniel Ricardo, por fazeres esta Obrigada, Daniel ponte. Ricardo, sim. Sempre um grande obrigado, Daniel Ricardo, nós gostamos muito dele. Obrigada por existir. Obrigada por existires. Portanto, esta semana houve corrida, não há todas as semanas, nós sabemos disso, mas pelo menos 24 semanas do ano têm corridas, porque há 24 corridas. Ah, Tal como no ténis, há umas corridas que são um bocadinho mais especiais que as outras, apenas porque já são emblemáticas para a Fórmula 1, que já têm muita história em cima, já são circuitos a que nós regressamos há muitos, muitos anos. E esta semana foi uma dessas, Silverstone, que foi onde começou, salvo erro, há de alguém me corrigir se eu estiver errada, foi onde começou a Fórmula 1. E esta semana os pilotos voltaram para lá para fazer mais uma da corrida em Silverstone. E eu devo dizer, mais uma vez, hooray McLaren! Mais uma dobradinha! Será que vamos ter dobradinhas até ao final do ano por causa do nosso podcast? Eu não Não sei, mas percam. por mim podem repetir esta específica dobradinha todas as Então, se semanas. for esta, é incrível. Mas se for uma dobradinha, imagina, de quem? Não, não Olha, uma sei. dobradinha do Williams não seria incrível? Em que Uma, do- universo é que isso aconteceria? uma Também não sei. dobradinha do Williams seria incrível. Um, Explicar às pessoas que é um bocadinho difícil a Williams conseguir uma dobradinha. Porquê? Porque geralmente há as equipas de topo e há o resto.
e o Williams faz parte do resto. Portanto, significa que são bons, atenção, eu sou uma pessoa que este ano defende muito a Williams e acha que a Williams está muito E estão consistente a melhorar. e estão a melhorar. E tem uma boa dupla de pilotos no Sainz e no Albon. Contudo, porém, é difícil ver uma dobradinha Williams a acontecer, a não ser que aconteça um cataclismo e a Red Bull, a Ferrari, a McLaren, de repente saiam todas Todos da os frente. outros carros. Exato, todos os outros carros de repente saiam da frente, todos os outros não, porque uma Aston Martin eu acho que não tem muita. Também não consegue competir com o Williams, a Alpine não chega lá perto, tem um carro muito lento. Não, lembras do som que os alpinos faziam quando Eu vinham sem lembro-me do Barcelona? som. Não era O som totalmente diferente do resto dos outros carros. os outros carros, enquanto os outros carros soavam a carros, o Alpine soava a um trator a desistir da vida. Sim, eu não fazia ideia que se ia notar tanta diferença. Uhum. Achei que fazia todo o sentido. Claro que eles são maus, o carro Exato. só assim, O carro soa não há assim. milagres. Não há de facto milagres. Quer dizer, às vezes há milagres. Às vezes há Que é milagres. o que tu vais falar agora. É um pouco o que eu vou falar agora. Portanto, a corrida em condições normais é sempre uma boa corrida, em condições como as que nós tivemos é uma corrida caótica. Choveu, o que é perigoso em muitos aspectos, mas também um bocadinho thrilling, um bocadinho entusiasmante. Um, houve muitos safety cars porque houve muita gente a esbardalhar-se contra as barreiras. Cinco. Houve 5, sim, pessoas a esbardalhar-se contra as barreiras, houve vários safety cars, houve muita coisa a acontecer. E geralmente, quando há chuva, especialmente, não só safety cars, mas chuva, quando há chuva, o terreno fica um bocadinho mais nivelado por toda a gente, porque os carros que são mais rápidos também não podem acelerar tanto como gostariam, não há DRS, que é um sistema que diminui a redução, que faz mais, as ultrapassagens serem um bocadinho mais fáceis, vá. Não Uhum. existe isso, porque não queremos as pessoas a acelerar que nem doidas para fazer ultrapassagens. Então o que acontece é que surgem surpresas, surgem equipas que nós não estamos habituadas, lá está, este resto tem muito mais hipóteses de chegar longe, e nomeadamente vimos isso a acontecer na pessoa de Nico Hülkenberg, que ao final de 15 anos na Fórmula 1 consegue finalmente chegar ao pódio e ficar em terceiro e festejar como se fosse O um melhor dia campeonato. sim, o melhor dia E da eu acho que vida ninguém dele. se importa, eu acho que toda a gente festejou Sim, o pódio sim. do Hülkenberg como se fosse a última coisa que ia festejar na vida. Ele tinha o recorde de ser o piloto com mais inícios de corrida na Fórmula 1 sem subidas ao pódio. Uhum. Ele demorou mais de 200 corridas a subir ao pódio. Mas insistiu, não desistiu, e quem diria que era nesta equipa que No Steak Sauber, sei, que é nós falámos a semana passada porque conseguiu um bom resultado com os dois carros, ou com os seja, Bortoleto. ele estava-se a preparar. Exato, Bortoleto e o Hülkenberg a semana passada também estiveram muito bem, mas chegámos esta semana e graças à chuva, graças a safety cars, a uma boa estratégia, Nico Hülkenberg conseguiu o seu primeiro pódio e acho que toda a gente ficou muito contente. Sim, Sim, Lando ganhou a sua corrida de casa, isso é bom, vamos fechar, e com estamos tudo super bem, contentes. estamos super contentes, tinha que referir, mas mesmo assim, mesmo sendo fã do Lando e estando contente por Lando, há que aplaudir de pé o que Nico Hülkenberg conseguiu fazer, finalmente. É sempre. Eu sinto que as pessoas, quando veem que alguém não ganha, têm a tendência a dizer tipo, ele não é bom, mas a verdade é que Nico Hülkenberg é um piloto relativamente bom, não é o melhor piloto, mas é muito consistente e qualquer equipa assim do resto, do meio da tabela, estaria muito bem servida com o Nico Hülkenberg porque é um piloto de facto que cumpre. E às vezes estas equipas precisam de um piloto que cumpra. E é bom quando os pilotos que cumprem têm a oportunidade de toma lá um troféu, Sim, e ser feliz. e é isso que estás a dizer, ele é confiável. Também é importante referir que ele tem 37 anos, não é novo. Ele já tinha estado na Fórmula 1, já tinha saído e agora voltou novamente. Portanto, estas histórias, pelo menos para mim, inspiram-me imenso, são das oportunidades, existir até conseguir obter os Uhum. resultados, e é por isso que adoramos o desporto, por causa destas histórias Histórias. que nos deixam inspiradas e E falando de pessoas que estão na assistência,
voltando a falar de pessoas que estão na assistência, havia uma pessoa muito especial para nós na assistência, chamada Ruben Amorim, que ainda, ainda é um bocadinho amargo para mim, tendo em conta que eu tive que me despedir dele a meio da época, mas de facto Do ele nada, tornou-se tu nem tiveste tempo. eu nem tive tempo, eu nem tive tempo para me despedir, tive muito tempo para me despedir dele, na verdade, mas não tive tempo para aclimatizar-me à mudança de treinador que aconteceu ali pelo meio. Foi Ruben, onde é que tu um bocadinho estás? doido. Mas ele tornou-se uma pessoa muito cool. E agora O nosso vai. ex-treinador é uma pessoa muito cool que agora tem bilhetes VIP para ir para a Fórmula 1 E e foi ele nem estava numa garagem, ele estava só a sim, desfilar. nós não Ele. sabemos se ele foi a alguma garagem, ele andava lá a desfilar. Eu sei que ele parece-me ter falado com alguém da Mercedes, a certa altura, algum funcionário da Mercedes. Se ele viu a corrida na Mercedes, não sei, Pelo não, menos não mostraram. não mostraram, mas de facto, se ele for para a Mercedes, ele não deu dicas nenhumas, porque George Russell consegue cometer das decisões mais parvas que eu já vi na minha vida e ir para a pista molhada ou ainda molhada, ainda de slicks para dar um peão. Portanto, Ruben Amorim, o que é que foste fazer? Reparámos que o time principal de Mercedes, ok, todas as equipas têm um time principal, É só uma um, pessoa responsável responsável por eles. por eles. É como se fosse o professor, Tipo o treinador, vá. treinador. Ele tinha uma boina, o Toto Wolff. O Toto Gostaste? Wolff. O Toto Wolff e a Mercedes têm assim umas parcerias muito engraçadas no mundo da moda e não perdem uma oportunidade para usar coisas diferentes, tipo boinazinhas à Peaky Blinders. Ai, eu adorei. Eu fiquei tão surpreendida. Foi uma ótima surpresa. Fiquei, Eu tipo, oh meu uau! Deus, tipo Nico Hülkenberg em terceiro e o Toto Wolff com uma boina, uau! Ele, para mim, ficou em primeiro lugar, de moda. Foi, foi de todas as pessoas que se vestiram. Até ficou à frente do Lewis Hamilton, que tem sempre muito Uau, isso estilo. é. Aquela boina eu fiquei, olha, bravo, não faria melhor. Uau, tipo, adoro como Lewis Hamilton chegou basicamente com a sua bandeira vestida e tu mesmo assim preferes a boina do Toto Wolff. Eu achei que foi uma escolha muito básica. Boina, sim. Sim, Bandeira, não. surpreendeu-te. A mim não. Acho que eu podia ter Não, feito melhor. na verdade não me surpreendeu, não. És britânico, estás num grande prémio de Inglaterra. Como é que vais com a bandeira do UK, por amor de Deus? Mas tinha brilhantes. Ele parecia uma personagem da Wix, tipo, das fadinhas. Mas não surpreendeu. Claro que ele ia pôr brilhantes. Se Pronto, perguntassem, achas que ele vai pôr brilhantes ou não? Dirias, claro que vai pôr brilhantes. claro que vai pôr brilhantes. É o Lewis Hamilton. Sim, ele brilha. E por falar Ele, em atenção, futebol. pronto, eu ia só dar Ai, mais um diz, diz, elogio ao diz. Lewis Hamilton, que foi a ultrapassagem que ele faz a Pierre Gasly sem DRS, é Ai, incrível, eu não vi. mas foi incrível. Sem DRS, vimos pilotos como Max Verstappen a não conseguir ultrapassar sem DRS, que só conseguiram ultrapassar um Williams assim que DRS foi permitido. Pena. Lewis Que Hamilton chatice. consegue fazer uma ultrapassagem a Pierre Gasly sem DRS, uma ultrapassagem muito bonita, mas há que dar aplausos a Pierre Gasly, que com o Alpine, que lá está, soa um trator a morrer, consegue fazer um bom resultado e aguentar muita gente que se calhar era, lá está, favorita, e criar ali uns upsetzinhos com o seu carro de brincar. Pronto. Sim, isto é Agora sim, upsets em todo o lado. upset em todo lado. E agora sim, Sofia, futebol! Futebol, pois eu disse futebol, mas na verdade és tu que vais começar a falar. Então, uh, temos o Euro a acontecer, das mulheres, o Euro feminino está a acontecer. Tens Olha, acompanhado, estou estás vestida. vestida, estás pronta para a festa. Eu perguntar-te se tens acompanhado. Tenho acompanhado. Acompanhei com tristeza o primeiro jogo contra a Espanha e acompanhei com grande stress ontem o jogo contra a Itália. As emoções são sempre diferentes. Eu tenho acompanhado a nossa seleção. De facto, mesma sensação que tu, triste na primeira, estressada ontem. Contudo, porém, também tenho espreitado os outros resultados. Inglaterra parece estar tremida, o que é engraçado.
perdeu O outro 2-1 para a upset. França. Os upsets É estão um, em outro lado. Estão em todo será lado. possivelmente um upset, porque lá está, a Inglaterra vai agora jogar contra a Holanda, os Países Baixos, como preferirem, e se não pontuar, estar na mesma posição que Portugal estava ontem, que é se não pontuar é eliminada do Euro, e estamos a falar de uma seleção que já ganhou o Euro, por isso tem muito a defender aqui. E tenho visto Espanha que chegou com uma missão, a Espanha está mesmo decidida a ganhar este europeu, e a verdade é que Toma goleou na seis. primeira jornada e ontem foi toma 6. Sim, toma 6. Eu Espanha está sinto que mesmo. elas têm esse objetivo. Este jogo Não, completamente só tem é esse uma objetivo. vitória se dermos seis. Uhum. Mas claramente elas Pá, estão numa seis não posição de existe. mostrar dominância que é absurdo. É mesmo completamente absurda a dominância que elas estão a mostrar. E a verdade é que o plantel delas é incrível, são jogadoras bastante conhecidas, são jogadoras muito do Barcelona, lá está, que chegou a uma final de uma Liga dos Campeões. Ou seja, há aqui o indicativo de que sim, há muita qualidade ali e é uma qualidade que está a ser muito bem aproveitada, ao contrário do que se calhar está a acontecer com a nossa seleção, que nós temos qualidade, nós sabemos que temos qualidade, mas parece que não está a ser tão aproveitada como devia estar a ser. Eu sinto Concordo, que elas andam um concordo. bocadinho perdidas em campo, vá. Elas não sabem bem para onde é que são de virar, é uma questão mais de vontade de jogar e sacrifício do que propriamente há aqui uma ideia de jogo, e tipo um objetivo no que elas estão a fazer. Não há muito objetivo, é mais só Sim, tipo sobrevivência, vá. concordo. Eu senti que com Espanha, sem dúvida, elas estavam nervosas, assustadas. Claro, eu também ficava ao fim de. Foi o quê? Ao fim de 10 minutos já a levar 2-0. Acho que foi dois, tipo, ao fim de 2 minutos já estavam a sofrer um golo, ao final de 20 já estavam a sofrer dois. Eu sei que eu perdi ali um bocadinho do jogo, cheguei e disse: Ok, ainda está 2-2, já sofremos mais, já tínhamos sofrido mais dois golos. Portanto, Não há foi. nada de positivo a esse ponto. Tu estás do género, ok, vou só aceitar e estás a sentir que provavelmente elas são superiores, mas contudo, se olhares para a seleção portuguesa, elas são craques, eu acho, na minha opinião. Ontem elas jogaram muito melhor e vê-se muito bem o talento individual de cada. Portanto, se elas conseguirem se unir Uhum. e conseguirem. Eu acho que talvez esteja na altura, não querendo ser esta pessoa, porque eu não gosto de culpar só uma das peças. Geralmente tem que haver uma boa sinergia entre a equipa e o treinador, e não gosto muito quando é tipo, ok, as coisas estão a correr mal, a culpa é só do treinador. Nem Uhum. sempre, mas neste caso, neste caso é muito, sei lá, eu acho que precisamos de uma cara lavada no futebol feminino, que não alguém que diz, nós mostramos talvez muito respeito por Espanha, depois de sofrer. Espanha? Não. Estou a confundir-me já toda. Já estou a Então, pensar em Espanha, porque Espanha ganham bem, mas o primeiro adversário não, foi Espanha, foi. Whatever, estás certa, estás estou certa. certa, estou certa. Hum, Se calhar alguém que não diz nós respeitámos muito Espanha depois do jogo, hum, porque claramente não respeitaram, não respeitaram. Vocês sofreram um golo aos 2 minutos. Se vocês tivessem respeitado Espanha, vocês tinham metido nem que seja por muito fake isto seja dizer, mas se vocês tivessem muito respeito por Espanha, tinham estacionado um autocarro à frente da baliza e não passava ninguém. Factos, factos. Eu adorava ter uma treinadora. Seria interessante. Seria interessante. A treinadora, bem, agora eu vou dizer, mas não sei, da equipa da seleção feminina que está abaixo, Por sub, acaso não sei tocar esse assunto, é o meu TPC. sub algo, é uma mulher e elas têm basicamente este projeto desde que têm 14, 15 anos, ou seja, elas jogam juntas há muito tempo Uhum. e pronto, é uma mulher que está à frente e achei super interessante. Eu não quero que ela vá para a seleção principal, eu quero que ela continue, mas alguém como ela, acho que seria muito interessante. Arranjar alguém como ela, sim. A outra competição que temos a acontecer continua a ser o Mundial de Clubes. Eu falo por mim, eu não consigo acompanhar aquela competição. Eu Também soube não. hoje que vão ter um senhor a anunciar as equipas no Fluminense Chelsea, aquele senhor que faz Let's get ready to rumble. Ai, Vai não. de facto apresentar as equipas e já fez isso na Fórmula 1 e eu não gostei, e agora vai fazer isso vai fazer isso num jogo de futebol e eu também não estou particularmente. ah, Acho que o último jogo que vi do Mundial de Clubes, porque eu tenho visto os que passam em canal aberto, foi o PSG. Achei a arbitragem genuinamente.
uh, assustadoramente parva, para dizer o mínimo. Não há outra forma de dizer, Não foi há outra parva. forma de dizer, foi mesmo "uau", eu não acredito que isto está a acontecer, mas ok, o senhor Anthony Taylor decidiu fazer uma arbitragem em que ele é que brilha no jogo, mas whatever. PSG ganha bem. Muita pena do Musiala, que lá está, é um bocadinho vítima de tem a próxima época um bocadinho em risco porque vai participar nesta competição e sai daqui com uma lesão. VAR não foi auto-infligida, mas foi um lance de jogo, mas mesmo assim é um bocadinho, sei lá, ter esta competição mesmo antes da pré-época continua a ser uma cena que me chateia, porque como é que tu vais Sim. preparar uma época quando ainda estás a competir Uhum. por um Mundial de Clubes? Sei lá, faz-me muita confusão. Sim, e eu sinto que este Mundial de Clubes nunca mais acaba. A pré-época vai começar. Estes Uhum. jogadores tiveram o quê? Uma semana de férias, vão ter uma Nem semana de tanto. férias, nem tanto. Eles vão Eu, sair do eu já Mundial. desisti, eu não quero apoiar um Mundial de Clubes. Boicote. Boicote ao Mundial de Clubes. Mas a verdade é que, sei lá, eu percebo a ideia, percebo mesmo. Acho até que é bem interessante ver as equipas da América do Sul a jogar com as equipas europeias, mas É divertido, mas não nestes formatos, tendo em conta que nós temos épocas para preparar, tendo em conta que são pessoas que precisam de férias. Eu já vi o sindicato dos jogadores vir dizer tipo: não, o Real Madrid não pode começar a época nessa altura porque os jogadores precisam de férias, os jogadores têm direito a férias. Um, olha, eu não é um sabia que havia um sindicato, Há adorei sindicatos, essa informação. há sindicatos de jogadores, há sindicatos de árbitros, há sindicatos, acho que até de treinadores Estou é maneiro. feliz, estou feliz por haver um sindicato. Ah, E tenho uma pergunta para ti. Queres bem. dizer quando é que começa a pré-época, quando é que começa a época e quais são as próximas competições que vão haver? Então, eu sei quando é que começa, isto vou soar muito biased, eu sei quando é que começou a pré-época do Sporting. Geralmente as pré-épocas vão começar todas por mais ou menos por volta do mesmo, mais coisa, menos coisa, mas começam no início de julho. As equipas vão treinar juntas outra vez, vão voltar a pisar relevados, a entrar outra vez numa condição física ótima, geralmente no início da época é quando tens uma melhor condição física, e fazer jogos de treino. Eu sei que os do Sporting vão de ser na próxima semana, se eu não me engano. Há esta semana à porta fechada em Alcochete, mas basicamente as equipas vão fazer jogos chamados jogos de pré-época, em que jogam, não é por nenhum troféu nem nada, é só mesmo amigáveis com outras equipas. E a época há de começar em agosto, na semana de 10 de agosto, sendo que antes disso há a Supertaça, que vais voltar a juntar Sporting e Benfica. Geralmente é entre quem ganhou o campeonato e quem ganhou a Taça de Portugal. Não sendo da mesma pessoa vencedora do campeonato e da Taça de Portugal, geralmente o finalista da Taça de Portugal joga com o campeão. Portanto, a dobradinha levou outra vez a um derby. Eu não sei o que achar de começar a época com um derby, geralmente são jogos estressantes e eu sinto que a última época já foi estressante o suficiente e queria começar. Tu só querias paz, mas Só queria um olha, bocadinho de paz, mas eu acho que às vezes no futebol, como no ténis, como na Fórmula 1, é um bocadinho complicado. Sinto que nós próprios nos propomos a um. como no ciclismo. Uhum, como no ciclismo, que diga-se de passagem, é outra competição que está a acontecer, é a Volta à França, que descobrimos recentemente e graças a um amigo que eu aparentemente refiro no final de todos os podcasts, que nos disse que havia a volta feminina, que é algo que eu não sabia e não conhecia, e sinto que é parte do meu TPC ir estudar um bocadinho o que é que se passa ali, porque a verdade é que ciclismo é muito interessante, realmente eles levam o corpo aos limites e há muita nuance ali para ver. Não, não estamos a falar de pessoas num carro, por muito impressionante que as pessoas num carro sejam, estamos a falar de pessoas em cima de uma bicicleta a subir montanhas, É ciclar a durante ciclar. horas e horas. É E loucos. não sei, sinto que a parte do meu TPC é começar, se calhar, a gostar um bocadinho de ciclismo e não adormecer quando. Ainda bem que vais ficar com esse TPC. Eu vou tentar, porque a verdade é que cada vez que eu tento ver ciclismo, e eu não sei se é porque geralmente a volta à França acontece nestes meses de mais calor, e geralmente é sempre ali na hora, tipo depois da hora do almoço, e então uma pessoa almoça, começa a ver, e é tão cíclico, é tão repetitivo,
como uma pessoa deixa-se Que- dormir. Eu confesso, eu nunca fui boa a seguir ciclismo, mas eu irei Mas tentar. vai ser agora. E acho que vou aproveitar para admitir aqui uma coisa, que é eu muitas vezes faço cestas durante os grandes prémios de Fórmula 1. Eu acho que isso é perfeitamente Então, aceitável. ai, é que é aquele som, e depois é É depois do embala, almoço, embala, depois eu embala, acordo, embala, o quê? O Piastri está embala. em primeiro, como é que Eu isto tenho eu tinha aconteceu? esse problema em Miami, no circuito de Miami para mim é incrivelmente aborrecido, não, eu não sei explicar, mas é E depois incrivelmente quando não acontece nada, tu pensas, bem, vou é, só dormir durante 10 minutos, não vai acontecer nada. E muitas vezes não aconteceu nada. esse problema acabou em Miami, acabou para mim quando Lando Norris ganhou a sua primeira corrida em Miami o ano passado e eu não consegui, obviamente eu não dormi essa noite. Ficaste só. Coincidiu com o Sporting ganhar um campeonato, por isso também não ajudou. Uma pessoa foi para o Marquês. Uma Um, pessoa comprou uma t-shirt a dizer calma, calma, é o meu momento. Hey, Lando no No wins. wins, Mas adeus. com o não riscado, atenção, com o não riscado, que o rapaz Porque ganhou. ele agora já ganhou Ele já ganhou, várias e já ganhou vezes. muitas, já ganhou 8. Não que eu esteja a contar, a televisão disse-me, gente. Ok, Calma, calma que eu não ando a contar. eu não ando a contar. Sofia, queres dizer-me o teu player of the match? Quero dizer, mas vou ser rápida porque é o Hulkenberg e já falámos sobre ele e é Acho que incrível. merece, acho que merece. Acho que já falámos sobre o quão ele nos inspirou esta semana ao finalmente conseguir sacar um pódio. E lá está, Não, e acho que não há nada a dizer. não há muito a É acrescentar. incrível. Ele foi Voltem uns incrível. minutos atrás, quando nós falámos bem sobre ele e deixámos muitos elogios, apesar dele ter tido um terceiro lugar. Só. O que importa é participar e ficar em terceiro é mais do que Bom, bom. é mais do que bom. O que me leva ao meu player of the week, que chama-se Fognini. E é um jogador italiano de ténis. Eu lembro-me de segunda-feira, ele jogou contra o Carlos Alcaraz na primeira ronda do Wimbledon. E a verdade é que nós chegámos a pensar que ia haver um upset, porque Fognini, Mais um. que está e fez o seu último torneio do Wimbledon, estava a jogar tão bem que levou Carlos Alcaraz a dizer se ele continuar a jogar assim, ele pode jogar até aos 50 anos. Eu não sei porque é que ele se vai reformar. Ele levou o Carlos a 5 sets, ele levou o O Carlos homem um estava bocadinho. desesperado, o Alcaraz estava, O oh meu Alcaraz estava Deus, completamente vou frustrado. ser outro a ir de vela. Completamente. O Carlos Alcaraz chegou a ver a sua vida andar para trás, pensando: oh meu Deus, eu ganhei o ano passado e vou sair na primeira ronda. Sim, Panini é jogou dizer mesmo adeus aos pontos, é dizer adeus a ao tudo, sim. troféu, mas Fanini realmente jogou um jogo muito impressionante. Foi algo. Eu lembro-me de mandar mensagem imediatamente à Sofia a dizer: eu já tenho o meu Player of the Week, porque foi incrível. Foi daqueles jogos que nós estamos a ver e é tipo, ok, é um jogo, é giro, mas que nos emociona e que nós a certa altura damos por nós a torcer pela pessoa que não estávamos a contar a torcer e estamos mesmo a querer que chegue até ao final, que vá mesmo até ao limite do jogo, que sejam as 5 horas de jogo outra vez. E que ele brilhe, e a verdade é que ele sai do Wimbledon de cabeça muito erguida, ele tem a oportunidade de pedir a camisola de Carlos Alcaraz para dar ao seu filho, porque o seu filho é muito fã do Alcaraz, e antes do jogo, antes do jogo, Fognini disse ao filho que não podia dizer olá ao Alcaraz, porque era o rival dele, né? Não vais dizer olá ao meu rival. E o rapaz ficou chateado, né? Com o próprio pai, porque quer dizer, Ficou, quer dizer, bolas, nem olha, posso ir falar. Quer dizer, eu estou aqui, tenho que estar a ver, a jogar, uhum. e ainda não posso ir dizer olá ao meu jogador favorito. Mas o pai, para compensar, deixou ver Alcaraz num jogo belíssimo durante muitíssimo tempo e pediu a camisola ao Alcaraz, que eu assumo que Alcaraz lhe tenha dado a camisola no balneário e deve ter feito uma criança muito feliz e um pai muito feliz e acho que Fanini merece mesmo que o aplaudam porque jogou um nível de ténis completamente absurdo, fez mesmo as Foi, pessoas sei. sonhar um bocadinho e tinha, sabes, havia shots que ele fazia que se ria, havia shots que olhava para o público e dizia para eles tirarem fotos, havia ali um carisma muito engraçado. Sim, e acho que é muito giro ver estes jogadores. O Alcaraz também joga de forma muito positiva, mas ver mais.
que não estão só irritados Uhum. e estão estressados, ou seja, Ah, ver não só gostar sorriso do entre os jogo. pontos. Sim, é muito bonito de ver. E acho que dá um bom exemplo, porque também temos exemplos negativos em jogadores que partem raquetes. E isso dá um exemplo muito negativo para pessoas, para crianças jovens que estão a começar a competir. É um péssimo exemplo. Uhum. Portanto, ver alguém que sorri entre pontos em vez de partir uma raquete, acho que é muito, muito bom. Uhum. E agora cabe-me a mim a tarefa um bocadinho difícil de dizer o nosso Player of the Week Conjunto, coletivo, sim, porque sinto eu acho que que nós não nós podemos jogámos a falar. singulares e agora vamos jogar a pares. Vamos jogar a pares, sim. Eu acho que sendo um podcast de esporte, nós não podíamos deixar de falar um, do que aconteceu esta semana fora dos relevados. Nós perdemos 2 jogadores na estrada, o que nunca é. Acho que não é bom perder ninguém, Uhum, mas perder fora de tempo, vá. Perder antes de uhum, tempo. 2 talentos, um deles especialmente, não querendo ser injusta para o André Silva, mas o Diogo Jota de facto já estava a jogar no Liverpool, era uma cara que nós conhecíamos, que nós víamos na seleção, era uma cara que nós víamos no Liverpool, e era um jogador não só muito talentoso, mas muito humilde, eu uhum. acho. Que não era vistoso de todo, não era aquele jogador que toda a gente dizia assim, este é vedeta, mas que Sim, entrava, cumpria, fazia com um sorriso e fazia sempre com muita dedicação. E eu acho que é uma perda gigante para o futebol e ainda maior para a família. Eu não quero imaginar. Eu desde que soube, eu sim. acho que é o que custa mais, é pensar as pessoas que ficam cá sem ele. Um, mas pronto, deixar só. Eu Deixar disse à Sofia, só eu disse assim. à Sofia que isto ia ser complicado sem me emocionar e a verdade é que é. Acho que é para todos. Sim, acho que é impossível. Ainda por cima, ele é de 1996, é da Uhum. nossa idade. Ele deixou para trás 3 filhos, ele tinha se casado há uma semana. Ou seja, ele devia estar no melhor momento da vida dele quando isto aconteceu. Ele ganhou também a Liga das Nações, corrige-me, mas o Liverpool ganhou o Ganhou o campeonato. campeonato. Ou seja, é impossível, é daquelas coisas que quando nós soubemos ficámos de género, não, isto é impossível, isto não acontece a Diogo Jota que pronto, Sim, eu tinha acho a que há vida aquela toda ideia, pela frente. eu acho que há aquela ideia no desporto, porque são, ao fim e ao cabo, figuras públicas que nós estamos habituados a ver semana após semana, e nós acho que sem querer os colocamos num pedestal em que achamos que tipo, não, eles são invulneráveis, eles são invencíveis, hum, não lhes vai acontecer nada. Uhum, E às vezes estas coisas acontecem e nós somos um bocadinho recordados que ah, pode acontecer, yeah. pode acontecer a todos, estamos todos aqui, e a verdade é que pode parecer estranho fazermos luto por uma pessoa que nós não conhecemos, mas na verdade nós conhecíamos um pouco o Jota, nós víamos o Jota, era parte, vá, Sim, da, sim. E ele da nossa vida, contribuiu. mais ainda dos adeptos talvez do Liverpool que eu via mesmo todas as semanas, que tinham muito carinho por ele, porque o Liverpool é um bocadinho assim, tem um caráter assim familiar, de amizade entre eles, e a verdade é que ele nunca vai caminhar sozinho. Olha, eu sabia que ias fazer um bom trabalho a dizer Obrigada. umas palavras sobre o Diogo Jota. E pronto, acho que também o queremos recordar como o ótimo jogador que era. E pronto, não há mais nada a dizer. Sinto que é um assunto que tenho pensado todos os dias. Portanto, acho que também qualquer pessoa que, não que acompanhava futebol, mas que acompanha desporto, acho que a maior parte das E pessoas, mesmo mesmo, que não tenham um clube, vê Portugal. uhum, E portanto sinto que está a par de quem era, e mesmo que não esteja, é horrível. uhum. E Então, pronto, e Ana Borges? acho que vamos falar da Pronto, Ana Borges para o próximo episódio. para não acabar assim numa nota Uma nota negativa. mais triste, né? Mas não percam no próximo episódio o que é que será que aconteceu à Ana Borges. Não vão ao Google. Não vou ao Google ou não Ana tenho. Borges, que foi expulsa ontem. Nós comentámos isso. Não, não comentámos, mas foi de facto expulsão ontem. Não, Enfim, comentámos. Pelo menos eu lembro-me de teres dito. comentámos talvez via WhatsApp e não Via aqui. WhatsApp, sim, Uhum. comentámos isso. Mas pronto, para a semana falamos de Ana Borges
E pronto, está feito mais um Mais um. episódio de Dobradinha. Não percam o próximo episódio para saberem mais sobre desporto, para saberem que dobradinhas é que existiram. Se é que existiram. Se é que existiram, mas se não existir nenhuma, vamos à procura. Ou somos nós. Ou somos nós. Basta. Bem, se houver uma dobradinha em ciclismo, por acaso temos de ver se isso é possível. É, não é? O que é uma dobradinha em ciclismo? Suponho que dois ciclistas da mesma equipa acabarem um atrás do outro. Pois, mas da mesma equipa eu vi cá seis ou sete, portanto conta como dobradinha, dado que são seis ou sete. Ah, olha, parabéns, ganhaste mais Trabalho um de casa. TPC. Obrigada, Sofia. Obrigada pelo TPC. Vou tentar descobrir. Se souberem, digam-nos. Por favor, não a Por favor. façam ir aprender mais sobre ciclismo, ninguém merece. Mas ciclismo é incrível, ninguém está a dizer que não é, quem é que disse que não era? Ok, bem, até para a semana. Até para a semana.